Na aula passada a gente estudou o uso do printf no assembly. A parte mais básica, a gente viu como passa parâmetros, como é que os cuidados que a gente tem que ter. Na aula de hoje a gente vai entender como passar diversos tipos de dados para o printf, não só inteiros. A gente vai ver também como usar o scanf e como usar a função start ao invés da main. Beleza, até agora a gente vem usando apenas inteiros de 4 bytes. Caso você queira usar variáveis de 2 bytes, de 1 byte, você pode ter alguns problemas. Então, usar words que tem 2 bytes no x86 diretamente pode trazer problemas caso você esteja usando o printf. Por quê? Se você lembrar bem, a gente falou da System VABI, né, que é a interface da interface de binário, né, que provê a convenção de chamada. O que ela diz? Funções com um número variado de parâmetros, por exemplo, printf, quando receber palavras, né, quando receber dados com menos de 4 bytes, você tem que recebê-los como variáveis de 4 bytes. O que isso quer dizer? Se o printf vai imprimir, por exemplo, um short, depois um char, esse short ele vai ser promovido, então de 2 bytes ele vai para 4. Então o printf vai receber ele como uma variável de 4 bytes. O char do mesmo jeito, ele vai ler o char não como byte, mas como 4. Então lá no printf, tu passar o short, ou seja, o word, diretamente como 2 bytes, pode trazer problemas. Então a gente vai ter que promover os valores para tamanhos maiores. Ou seja, a gente vai ter que ler os valores da memória de 16 bits, só que a gente vai ter que preencher um registrador de 32 bits com aquele valor de 16. Se vocês lembrarem bem, os registradores lá do x86, por exemplo aqui o EAX, ele tem 32 bits. A gente consegue acessar os 16 bits menores com o nome de AX. A gente consegue também acessar aqui, ó, o AL e o AH, que são de 8 bits. O que a gente quer fazer então, se a gente quiser acessar uma word? Então, suponha que esse registrador aqui está todo preenchido. Se eu acessar 2 bytes, então se a gente fizer assim, ó, move AX, por exemplo, variável A, ele vai pegar 2 bytes a partir de A, como a gente já comentou, e colocar aqui no AX, que é esse cara aqui. Mas veja que os primeiros bytes aí do EAX, os primeiros 2 bytes, eles estão preenchidos, ó, e vão continuar preenchidos. Então, o que a gente logo pensa? Ah, vamos zerar o EAX. Então, move EAX, coloca 0 no EAX e depois a gente coloca isso aqui no AX. Então, dessa forma isso aí vai zerar pra gente. Então, a gente vai ter só o dado que a gente queria aqui. Legal, dá certo, só que tem uma maneira melhor de fazer. É isso que a gente vai ver aqui agora. Então, a gente tem que acessar valores de 16 bits e colocar nos registradores de 32. A gente vai ter que expandir esse 16 para caber, para ocupar 32, ok? Então lembra disso, que a gente já comentou na aula passada. Os acessos à memória do x86 são baseados em quem? Nos registradores. Então se eu quero acessar, por exemplo, uma variável de 4 bytes, eu tenho que acessar usando um registrador de 4 bytes. Então ele vai acessar 4 bytes a partir desse cara. Vai acessar 2 bytes a partir desse cara. Então, se eu tenho aqui, ó, uma memória e my word aqui, ó. Então, se eu estou usando AX, isso que ele vai dizer. Pega esse cara e o próximo e coloca em AX. Show de bola. Acessei o quê? 2 bytes. Porém, se eu acessar myword usando o EBX, o que ele vai falar? Aqui cabe o quê? Cabe 4. Então, acesse 4 bytes. Então, ele vai obter a minha variável mais 2 bytes que tem lá na memória, que eu não sei o que vai ter, que vai vir, né? Então, a gente pode acabar acessando lixo. Então, se eu acesso um dado que teria 2 bytes, só que eu acesso 4 bytes, eu vou receber 2 bytes adicionais, né? Então, como exemplo, vamos ali no NASM, no SASM, aliás, e vamos dar uma olhada nisso aí. Então, por exemplo, aqui, ó, vou definir esse cara aqui como words. Então, esse cara aqui tem 2 bytes, esse cara tem 2 bytes, esse cara tem 2 bytes. Então, eu vou acessar aí o A, por exemplo. Então, fazer assim, ó, move EAX A. Então veja,
Eu defini o A como 2 bytes. Só que quando o x86 olha pro A, o que ele olha? Uma posição de memória. Ele não sabe se vai acessar 1, 2 ou 4 bytes. O que eu estou dizendo aqui? Acesse 4. Por quê? Porque o AX cabe 4. Então, vamos lá. Olha o que está acontecendo. Ó. Ele está carregando um monte de coisa aqui. Ó. Olha o tamanho de AX. Em AX, tu vai achar todos esses bytes aqui. Vamos colocar de uma maneira um pouquinho mais fácil de visualizar. Vou fazer assim, ó. Só pra gente conseguir ver direitinho. Então agora tem 1000 em hexa e 2000 em hexa. Só pra gente ver o negócio. Olha só. Olha o que apareceu aqui em AX, ó. Primeiro ele capturou quem? Esse cara aqui, ó. Os primeiros 2 bytes. Só que ele tem que buscar ainda mais 2, ó. Olha o que ele foi fazer na memória. Ele pegou, falta 2, pega os próximos 2 que são justamente esse aqui. Então, em EAX vai ter quem? Vai ter esses primeiros 2 bytes e esses últimos 2 bytes. Ok? Fica pior ainda se eu tenho apenas DB, ó. Então eu vou botar aqui, por exemplo. Tá assim pra gente conseguir ver bonitinho. Tá aqui um D. Todo mundo aqui vai ser byte. Define byte, define byte, define byte. Se eu acessar a partir de A, colocar em AX, ele vai capturar todo mundo aqui, ó. Ele vai acessar 4 bytes a partir de A, ou seja, A, B, C e D. Olha só o que vai estar em AX aí, ó. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Que é justamente esses caras aqui. Ixi. Ok? Esse é o problema. Então, se eu quero acessar apenas o A, eu tenho que botar em AL. Então, eu vou acessar apenas o A. Olha aí, ó. Acessei apenas o A, só que ele só modificou o AL, ó. Não modificou o resto. Então, o que a gente espera que seja o legal de fazer? A gente zera o EAX inteiro. Então, é o que as pessoas geralmente fazem, ó. Zero EAX e depois acessa. Só que veja, a gente está usando duas instruções. Então seria melhor se a gente conseguisse fazer assim apenas uma. Então vamos ver isso aí. Então já espero que tenha ficado claro essa questão aí do lixo, ok? Então, quando você vai acessar a memória, você tem que levar em consideração que isso aqui vai definir a quantidade de bytes que você vai acessar, ok? Então, vamos falar aqui da extensão de zeros e de sinais que vai resolver pra gente aquele problema ali. Então, o que é a extensão de zeros e de sinais? Olha para essa imagem aqui da esquerda. Se eu tenho um valor aqui de 8 bits e eu quero colocá-lo em um registrador de 16, o que eu posso fazer? Se ele tem 8, eu salvo ele aqui no registrador. Espaço que tiver à minha esquerda eu preencho com zeros. Isso é o que a gente chama de extensão de zeros. Então, o que eu conseguir colocar, eu coloco. O espaço que sobrar eu preencho com zeros. Só que tem um probleminha. Se esse cara aqui for com sinal. Então, se esse aqui for com sinal, a gente tem que fazer o que? A gente tem que replicar o 1, né? E aí que entra a extensão de sinal, que é esse cara aqui, ó. Então ele pega esse cara, bota aqui. E veja, a gente tem que replicar o sinal para ele continuar negativo. Então ele pega o último bit, ó, e replica. Ok? Então tem essas duas extensões. A extensão de zeros, que é unsigned, então ela não leva em consideração sinal. Então, se tu quer um valor de 8 bits, só que sem sinal, então tu tem que usar ela. Se tu quer um valor de 8 bits, teu valor de 8 bits tem sinal, tu tem que usar a extensão de sinal. Tem duas instruções específicas para a gente preencher o registrador. Tem a MOV-ZX, que faz a extensão de zeros, e a MOV-SX, que faz a extensão de sinal. Então vamos olhar aqui, ó. Então suponha que eu coloque esse cara aqui, ó, em AX. Beleza, acessei 2 bytes. Só que eu tenho o resto EAX para... Eu ainda tenho o resto EAX, não é isso? O que eu posso fazer? Eu posso pegar AX e estender com extensão de zeros para EAX. Vai fazer isso aqui. O EAX ele vai manter, ó, e o restante do registrador vai preencher com zero. Então é isso que isso aqui faz. Se eu quisesse fazer a extensão de sinal, então eu faria o acesso aqui da mesma forma. Esse acesso aqui, ó, é baseado em quê? É baseado em tamanho, beleza? Então ele vai capturar aqui 2 bytes. Não vai fazer extensão de nada, ok? E isso aqui vai fazer realmente a extensão. Vai pegar o AX e estender para o EAX. Então vai fazer isso aqui. Replica o AX e esse bit aqui, ó, ele estende. Se esse bit aqui for 1, ele estende com 1. Se esse bit aqui for 0, ele estende com 0. Então o MOV-SX, se isso aqui for 0,
ele faz a extensão de zeros. Se isso aqui for 1, ele faz a extensão de 1. Ok? Então, de novo, SX depende do sinal. ZX não depende do sinal. Ok? Então, move SX aí, ó. Eu coloquei um valor em AX, o move SX vai fazer o quê? Vai estender o sinal. Só que eu ainda estou usando duas instruções. Qual a maneira mais fácil de fazer isso? Com apenas uma. Então eu vou fazer o seguinte, vou acessar uma word, ou seja, eu vou acessar 2 bytes, e estender essa word para quem? Para EAX. Olha só, acesso uma word, estendo para EAX. Como é que eu estendo? Com move ZX vai estender com zeros, ou move SX vai estender com sinal. Ok? De novo, se for word e byte, tá de boa. Se for the word, não precisa. Okay? Então isso aqui é muito bom para acessar words e bytes. E lá no printf isso aqui vai ser muito, muito importante. Ok, então, como eu já falei para vocês, algumas funções, geralmente as funções dessa system v que eu falei para vocês, com número variado de parâmetros, né? Elas promovem dados menores de 4 bytes para dados de 4 bytes. Então, bytes e shorts têm que ser estendidos. Quando a gente empilha words, isso aí geralmente vai trazer alguns problemas. Ok? Porque ele vai estar esperando the words. Ele não vai estar esperando words ou bytes. A título de curiosidade, floats são promovidas a doubles. Eu não vou mostrar aqui, mas se algum dia você quiser imprimir floats, saiba que você tem que imprimir como double. Então, não adianta você tentar imprimir float, você tem que estender para double. Okay? Aí você vai ter que usar FPU para isso, você vai ter que usar um SSE da vida, um AVX. Enfim, isso aí é mais... o buraco é mais embaixo. Então veja, isso aqui vai dar problema com certeza. Se for apenas um, nem dá tanto, mas se for 2 parâmetros ou mais, aí vai dar bastante problema, se for o Word. Então, o que a gente tem que fazer? A gente faz o move ZX. Eu pego mais short, ó, digo que eu quero uma Word, estendo para EAX com extensão de zeros, se for unsigned. Depois eu dou um push no EAX. Aí sim eu vou estar empilhando o quê? 4 bytes. E eu estou seguindo a padronização. Ok? Então vamos aqui ver isso aí. Então eu quero empilhar agora esses caras aqui. Ó. Esses caras aí são o quê? São bytes, né? Então vou fazer o seguinte. Vou tirar esse cara aqui. Não preciso mais desse push AD, né? Eu quero agora imprimir o A. Primeiro que eu não consigo nem fazer isso aqui, ó. Ele não deixa. Outro motivo do printf, ele... Como é que eu posso dizer? Ele promover os dados a 4 bytes é porque você consegue pegar um char, né? E você consegue imprimir ele como int. Olha aí, ó. Combinação inválida de operandos na linha 15. Não deixa empilhar bytes, só deixa empilhar de Word para frente. Como é que nós vamos fazer? Move ZX para EAX, a gente vai acessar quem? Byte A. E quem é que a gente vai empilhar? EAX. Vamos fazer o mesmo aí para os outros. Aqui vai ter que ser ao contrário, né? D, C, B, A. Agora, olha só. Deu crash. Olha só que legal. Deu algum errinho aí. Por quê? Olha só. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui tem que ser 20. Agora deu certo. Ok, então ele imprimiu direitinho aí. Não imprimiu do jeito certo, porque eu não coloquei aqui que quero o hexa, né? Então eu vou substituir ali para hexa. Ok. Agora imprimiu do jeitinho que eu quero. Ok. Então o problema que tinha dado ali, não sei se vocês pegaram, mas é porque aqui tava 16. Ok, então 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 4, 20. Entendeu? Só isso mesmo. Então é assim que a gente imprime byte. Vamos mudar aqui para Word, só pra gente... Pra eu mostrar o que acontece quando a gente não estende, beleza? Então agora eu vou tirar isso aqui e vou fazer normal. Ok? Então vai ser push Word, né? De
C, B, A. Ok, vamos ver aqui. Olha, ó, crashou, não deixou. Agora o problema aqui foi outro, o problema aqui foi porque eu realmente, de novo, esqueci de relocar a pilha, então é só a gente tem que contar. Aqui tem 4, 6, aqui tem 2, né? 8, 10, 12. Então aqui é 12. Olha aí, ó, imprimiu, consegui imprimir, mas veja que a memória foi muito mal acessada, ele acessou esse cara. Então ele pegou basicamente esse 11. Então aqui, se vocês verem bem, ó, aqui é 00, aqui é 00, aqui é 00, aqui é 00, né? Então ele basicamente pegou esse 11, esse 0, esse 22 e esse 0. Ele acessou isso aqui, ó, são 2 bytes, né, cada um, e ele acessou logo 4 de uma vez. Então pegou logo os dois de uma vez. Depois acessou quem, ó? 3300, que são esses caras, que é 2 bytes. O próximo byte que é 4400. Então veja que, como o printf internamente ele faz essa promoção, a gente tem que ter noção disso e passar os valores de maneira correta, senão ele vai fazer isso aqui. E veja que os outros bytes, ó, foi o que? Foi lixo, ok? Então tem que ter muito cuidado. Então por isso que a gente faz daquela forma que eu expliquei pra vocês. Olha só, move zx é ax, move, push é ax. Então a gente vai fazer isso aqui pra todos. C, B, A. Olha só. Crashou de novo, porque eu esqueci de realocar a pilha de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Por que muda, né? Porque antes eu estava empilhando 2 bytes, agora eu estou empilhando de 4, que é o certo. Ok? Agora tá certo. Ok? Então tem que ter muito cuidado ao usar essas variáveis menores que 4 bytes. E como é que a gente faz para usar o scanf? Então, lá no printf a gente estava usando o quê? A gente estava usando valores mesmo, valores íntegros. Então a gente pegava a variável, entre colchetes e o tamanho do dado dela. Beleza, por quê? Porque a gente queria mandar realmente o dado a ser impresso. Mas no scanf a gente quer passar o endereço. Ele vai pegar esse ponteiro, preencher, né? Porque uma variável, uma função conseguir preencher uma variável, ela tem que pegar o endereço. Então a gente está passando o endereço aí. Então, veja que todo endereço tem o mesmo tamanho sempre. Todo endereço sempre tem 4 bytes. Então não vai ter mais tamanho, não vai ter mais problemas relacionados a tamanho. Então, como é que era no C? A gente passava primeiro, chamava a função, passava a função lá e depois passava os endereços. O que vai acontecer lá no assembly? A gente vai passar o endereço, né, que é basicamente sem os colchetes. Aí a nossa string, que também é o endereço, chama scanf e agora a gente faz o que? add esp8. Beleza? Então vamos tentar fazer aí. É bem simples. A gente pode... Vou criar aqui agora uma outra... Vou criar aqui agora do zero. Só pra gente ter certeza que a gente tá aprendendo direitinho, né? Então eu vou... extern scanf. Então isso aqui eu vou importar o scanf. Ok? Aí vamos lá. fmt scanf. db para dizer que é uma string, né? Então, d. Não preciso dizer que tem quebra de linha, porque a quebra de linha no scanf quer dizer outra coisa. Basicamente disso para a gente ignorar a quebra de linha. E eu vou botar outro fmt para quem? Para o printf. Ok? E eu vou fazer o seguinte. No scanf eu vou receber 2 valores. Ok? E eu vou somar eles. Simples assim. Soma. E eu vou fazer o seguinte. Aqui no printf eu vou basicamente somá-los e mostrá-los. Ok, então ó, veja, o fmt do scanf vou receber 2 carinhas, olha só. E o do printf eu vou imprimir 2 carinhas. Como é que eu faria no C com esse cara? Seria scanf, passaria essa string. De novo, esse 0 aqui da frente é porque o NASM não coloca aqui a terminação nula. Então a gente tem que dizer, opa, terminação nula aqui. Depois a gente passa aqui em A e B. Então estou passando o endereço de A e B. Vou agora usar o section.bss porque eu não vou ter nada pré-inicializado, né? Então vou botar aqui A, resd 1, B, resd 1 também, e vou colocar aqui um C resd aí, porque não, né? Tanto faz. E ok, o printf, de maneira semelhante aqui, ó. Printf, vai ter esse cara aqui.
E eu vou agora fazer assim, A, B e C. Então eu quero receber A e B aqui. Perceba que eu estou passando os endereços. E aqui eu estou passando os valores. Ok, então vamos lá. Deixa esse cara aqui por enquanto. Então primeiro eu tenho que chamar o scanf. Então o que, é que eu tenho que fazer? Passar o endereço de B, o endereço de A e o endereço da string. E é simples assim. Veja que se eu acessar A, vou mostrar aqui para vocês. Move, EAX. Eu estou acessando o endereço de A. E se eu fizer isso aqui, eu estou pegando o endereço e acessando o que tem lá dentro. Olha só. Então, em EAX vai ter 0. Porque todo mundo aqui é inicializado com 0. Mas se eu pegar apenas A, eu estou pegando quem? O endereço de A. Ok? Olha só, o endereço de A aqui. Ok? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou agora empilhar o endereço de B. Porque primeiro a gente empilha da direita para a esquerda, B. Né? Depois o endereço de A. Opa. Depois eu chamo o que? Push. E eu empilho quem? O FMT do scanf. Depois call scanf. Então, empilhei esse cara. Empilhei esse cara. Empilhei esse cara. Que é esse cara aqui, ó. Depois chama scanf. E tem que realocar a pilha. Aí a gente só tem que contar. 1, 2, 3. 3 vezes 4, 12. DDSP, 12. De novo, por que eu somo SP com 12? Porque quando a pilha é chamada, quando a função é chamada, ele empilha o endereço de retorno. O RET tem que desempilhar esse endereço de retorno para ele retornar. Então o SP tem que estar em cima de onde? De onde ele estava, de onde ele foi empilhado para ele conseguir desempilhar, né? Então, receber aqui o scanf. Então agora em A e B vai ter os valores lá que eu quero. Então eu vou fazer o seguinte: move em AX, vou botar A. Vou somar. Vou somar A que está em AX com B. Colocar de volta lá no C. Beleza. E agora eu vou chamar o printf. Então, vamos lá, printf aqui, ó. Printf. Veja que agora vai ter uma diferençazinha, ó. Eu quero empilhar C, B e A. Olha a diferença. Então aqui, ó. The word C. Então veja que ali no scanf eu não usava essa brincadeira aqui. Por quê? Porque eu queria colocar os endereços. Aqui eu estou colocando os valores. E aqui vai mudar também, ó. Porque aqui eu tenho agora 4 empilhamentos. Aqui eu tenho 3. Então aqui vai ser 16. E para o SASM funcional tem que colocar aqui previamente os valores. Então eu vou botar 10 e 20. Vamos lá. Olha aí, ó. 10 mais 20 igual a 30. Ok? Pra gente ver funcionando legalzinho, eu vou mostrar aqui no debugger. Então eu vou botar aqui A. E aqui eu vou botar B. Aqui eu vou botar C. Então vamos lá. Assim que ele passa pelo scanf, ó, recebeu 10 e recebeu 20. Por quê? Colocou 10 aqui, colocou 20 aqui. Vai colocar 10 em AX, ó, vai colocar 10, vai somar com os 20, ficou 30. Salvou ali em C, ó, 30. Agora vai mostrar na tela com o printf. Ok? Ele não mostra no printf porque a ideia é bugada, mas tá aí. Ok? Então a gente tem que ter esses cuidados aí para usar o printf, para usar o scanf. Se eu quisesse receber, por exemplo, um short aqui com o scanf e com o printf imprimir shorts, assim, ó. Então, ó, short não é com S, essa é a string. Tem que ser um HU, porque eu quero um short unsigned. Vou botar só U mesmo, foda-se. Então, ok? Aqui tem que ser W, aqui tem que ser W, aqui tem que ser W. Então todo mundo agora aqui, ó, é 2 bytes. O que eu tenho que fazer? Aqui não vai mudar nada. Nada, porque o endereço nunca muda. Só que aqui vai mudar. Aqui vai ter que ser o que, ó? Se eu quero acessar 2 bytes, que vai ser AX. Acessar 2 bytes, ó. Se eu quero acessar 2 bytes, vai ter que ser AX. Se eu quero salvar 2 bytes, tem que ser AX. A priori a gente pode pensar, poxa, só faz isso aqui, né? Mas não, você tem que fazer move zx é AX Word, né? Olha aqui. E depois você empilha. Aqui eu tô empilhando. Olha aqui. E agora funcionou de boa. Não sei se eu coloquei errado. Tá meio esquisito isso aqui.
Vou botar HU, porque é Short Unsigned, pra ver se ele para de encher o saco. Pronto. Beleza, então eu vou tentar. Ele funcionou, agora eu vou tentar aqui o H normal. E eu vou fazer um debug pra ver se ele aparece ali em cima. Não apareceu. Acho que é porque o printf não, o scanf não tá aceitando isso aqui. Tá aqui HD aqui. Aí vai ser. O L seria long, agora o HD seria short, né? Half inch. Função de boa. Pois é, então tá aí. HD porque eu quero um short com sinal, beleza? Pra fazer aqui uma brincadeira. Então, tá funcionando de boa aí, short com sinal, beleza? Agora o que eu quero fazer? Eu quero, ao invés do ZX, eu quero usar o SX. Então vou botar aqui menos 10 pra vocês verem o que acontece. Vou botar aqui menos 1, na verdade. Menos 1 e menos 1. Então beleza, ele tá acessando em menos 1 e menos 1. Por quê? Porque eu tô usando aqui short, né? Mas se eu colocar aqui... Se eu colocar aqui só decimal normal, ó, ele vai imprimir. Opa, mudei no canto errado. Se eu botar aqui, ó, vai mudar ali, ó. Pronto. Por quê? Ele tá recebendo menos 1 como sendo 2 bytes. Ele vai botar 16 uns ali, sabe? Se eu imprimir como short, ele vai só olhar para aquele. Por mais que ele leia 4 bytes, ele só vai olhar para aqueles 16 menos significativos. Então, por isso que funciona, entendeu? Mas se eu quiser ler como short, imprimir como int normal, ele vai olhar para os 4 bytes ao invés de apenas 2. Então ele vai olhar, vai estar assim, ó, porque eu estendi com zeros, né? Então vai estar assim. Então vai estar assim, ó. Então, quando eu imprimo com HD, ele olha para cá. Então isso aqui é menos 1. Quando eu imprimo com D, ele olha para cá. Isso aqui é 65.000. Como é que eu resolvo isso? Eu tenho que estender isso aqui, né? Aí a gente, ao invés de ZX, a gente usa SX. Então, ó, agora funcionou. Por quê? Porque eu estou usando 4 bytes e eu estou estendendo o bit para aquele... Estou estendendo o bit, né, de sinal. Ok? Então tem muita coisa legal pra gente ver aí. Pra mexer com o scanf e com o printf. Ok. Então até agora a gente vem usando a função main. Pode ser de interesse de algum de vocês usar a função start. A função main ela é uma facilidade do GCC. Por quê? Porque antes e depois da main tem muita coisa acontecendo. O código de verdade acontece lá na start. Então o start é o verdadeiro ponto de início. Então o código começa na start e a start eventualmente chama main. Ok? Então se tu quiser usar main, ou seja, tu quer usar aquele código lá que é chamado muito tempo depois, tu quer criar um código que ele é chamado depois de todas as inicializações, que eu vou já mostrar, tu usa main. Então tu vai ligar os binários com GCC. Se tu quiser usar start, tu tem que ligar os binários com LD. Ou, se tu quiser usar o start, né, tu também pode usar o GCC usando essa flag aqui no start files. Ok? Vamos passar aqui logo pra frente. Então o que é isso aqui, ó? Isso aqui são todas as coisas que acontecem antes e depois da main. Olha que a main tá bem aqui, ó. Antes da main, o que ele faz? Ele carrega o binário, chama o start, ó, faz uma carrada de inicialização aqui, ó. Depois que ele chama a main, e depois que a main retorna, ó, ele ainda faz esse tanto aqui de inicialização. Ou seja, ele faz umas liberação de memória, liberação da biblioteca. Então por que ele faz tudo isso aí? Porque ele tem que inicializar a runtime do C, né? Então, ele tem que inicializar a libc, biblioteca do C. Então para tudo funcionar de boa lá no C, malloc, por exemplo, para alocação de memória, para tudo funcionar de boa, dentro do start é feito várias inicializações. Então a libc, ela tem essa função start, que dentro dessa função start a libc faz um monte de inicializações, eventualmente ela chama main, o teu programa roda, depois que todo mundo foi inicializado. Depois o teu programa retorna, né, e ele faz aqui as liberações. Mas enfim, se você quiser usar a start, então você não vai implementar esse cara aqui, né? Você vai colocar teu código aqui na start ao invés da main. Você pode, não é muito recomendado.
Mas você pode fazer algumas inicializações se você quiser, mas para isso funcionar você tem que linkar de uma maneira diferente. A gente está linkando com o GCC. Se você quiser usar o start, você vai ter que usar o LD, ou você vai ter que usar, ou você pode usar o GCC, dizendo o seguinte: não me gere arquivos de inicialização. Ou seja, ele não vai gerar para ti esses arquivos de inicialização. Então, basicamente, teu código vai ser capado assim. Tu que vai ter que escrever o que tu quiser aí depois do start. Então, no IA32, tu também vai ter que especificar o que? O linker. Ok? Tu tem que especificar tu vai ter que especificar pro LD, tu vai ter que especificar o link dinâmico e tu vai ter que especificar o modelo do executável. E tu também tem que sair do programa com exit. Então tu não pode sair com hat, como é o caso da main. Então tu tem que sair com exit. Por quê? Porque a main, ela retorna um valor pro exit, aí o exit finaliza com aquele retorno. Então tu vai ter aqui o start ASM, tu chama nasm-elf, elf32 e passa teu código. Então tu montou. Para tu linkar, tu faz o quê? LD, passa o modelo de memória dizendo o quê? Eu estou usando aqui o ELF i386, que é basicamente dizendo que é o x86 32 bits. E teu código diz aqui o caminho de saída, né? Beleza, isso aqui é legal, mas para tu usar o printf, isso aqui não é suficiente. Ok? Então tá aí as coisas chamadas antes e chamadas depois da main, então lembra disso. Se tu quiser criar o teu próprio ponto start, teu próprio underline start, tu tem que dizer o seguinte: não quero isso aqui, me dê isso aqui. E se você quiser, você pode programar essas coisas aí. Assim, não é muito recomendado você escrever o seu próprio start. Por quê? Porque a libc já te proveu uma implementação. Não tem porque tu escrever de novo. Ó, tudo que é feito aqui, ó, ele vai basicamente setar aqui a pilha. Ele vai setar aqui os argumentos da função, vai inicializar a biblioteca padrão. Ele vai aqui chamar os construtores globais da biblioteca. Beleza? E só depois é que ele vai chamar a main. A main vai retornar alguma coisa, você pega esse retorno e chama quem? Exit. Então tudo isso aqui é feito por quem? Pela libc. Então a libc vai te prover uma inicialização que é semelhante a essa. Se você quiser prover a sua própria, você pode, mas não é muito recomendado não. Então lembra, o start é o ponto de partida principal, né? O main, ele é chamado depois de muito tempo. Ok, então tudo isso aqui vai servir para quê? Para inicializar runtime, para fazer algumas configurações importantes, para depois chamar main, para depois realizar tuas operações, ok? Então o start é o ponto de início real. Se você quiser usar ele, você vai ter que, e quiser usar o printf, você vai ter que mandar esse comando aqui para linkar, um comandão, viu? Então você vai ter que chamar o LD, que é o linker, -m elf386 para dizer que é 32 bits. Passa aqui teu ponto .o que tu acabou de montar, o binário. O que o traço LC está dizendo? Ele está linkando a biblioteca padrão do C. Beleza? Esse cara aqui, como eu falei, está dizendo que o formato é 32 bits. O que isso aqui está dizendo? Está dizendo o seguinte: qual é o linker dinâmico da biblioteca? Porque a gente tem a biblioteca dinâmica do printf. Então, quem é que vai linkar o printf dinâmico? Vai ser esse linker dinâmico aqui, ó. Então a gente está especificando o link de 32 bits para carregar a biblioteca lá do printf em tempo de execução. E o que isso aqui está dizendo? Ó, que o underline start é o ponto de partida. Beleza? Então, quando a gente usa esse comando aqui, aí a gente pode linkar da maneira certa. Mas veja, de novo, não tem muitas vantagens você usar o start, a não ser que você queira codar suas próprias configurações. Então, se você usasse main, era só dizer. Se você usasse main, era só dizer gcc, -m32, etc. Para você usar o start, você tem que codar tudo isso aí. E outra coisa, como o start ele realiza as inicializações, se você não realizar as inicializações, algumas funções podem não rodar da maneira correta dentro do teu código. Beleza? Então lembre disso aí. Então vamos ali para cá e vamos tentar fazer funcionar. Beleza? Então aqui o nosso código. Ao invés de main, vou usar start. Então, vamos lá. nasm-elf elf32 printf.asm.
Beleza. Aí vou colocar aqui o GCC pra vocês verem logo. GCC traço 132. Traço no pai, ele não vai deixar, né? Aí printf.o. Olha aí, ó. Diz que tem múltiplas definições do start. Por quê? Porque ele foi definido primeiro lá no CRT1, que é onde tá a definição padrão do start. Então eu posso falar o quê? Traço no start files. Opa. Start files. Olha. Deu certo, né? Vou agora rodar. Ver se ele roda. Ponto .out. Olha aí, rodou. Deu falha de segmentação. Por quê? Porque eu tô retornando zero aqui, né? Porque eu tenho, então lembra, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que chamar exit, porque lembra, agora eu tô no start, ó, não tô mais na main. Então a main não tem mais, então o start não tem mais para quem retornar. Porque quem carregou esse programa foi o loader. Então essa aqui é a primeira função a ser chamada. Então a gente não tem mais retorno, a gente tem quem? O exit. Beleza? Então não tem mais. Antigamente, o que aconteceria? Se fosse usando main, né? A main retornava pro start, o start chamava exit. Agora não tem mais main, agora a gente tem que chamar o exit manualmente. Então é x, a gente bota 1, é bx, a gente bota 0, int 0x80. De novo. Opa. Aqui nasme. Vou agora fazer aqui o bonitinho. E agora deixa eu arrumar aqui o a.out e rodou direitinho. Então, beleza. Posso fazer assim? Posso, com gcc traço no start files. Ou eu faço com o LD. Ok? Ou a gente pode usar o LD, né? Então vamos lá, LD traço traço M elf underline i386. A gente tá dizendo aqui basicamente mudei de memória. Já esqueci o comando. Ok. Então vai ter também o printf.o, traço O. Aí a gente traço LC para dizer a biblioteca dinâmica, né? Então estou dizendo aqui, vou linkar com a libc. Então, traço L de biblioteca C libc. Traço dynamic linker, para dizer o nosso linker, que eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer agora qual vai ser o linker dinâmico. Traço lib, para dizer agora qual vai ser o linker dinâmico de 32 bits. Ok. Traço E, lá no start. Então agora, consegui linkar também usando o LD. O LD, ele é chamado dentro do GCC, então por isso que o GCC é um pouquinho menor o código. E dá certinho aí também. Qual o legal de você conseguir determinar aqui o símbolo de início? É porque, veja só, o meu start aqui já é padrão, então nem precisaria colocar. Opa. Deixa eu... Nasme aqui, né? Nasme. Então nem precisaria colocar aqui o que é start, porque já é o padrão, entendeu? Então funciona sem problemas. Porém, se eu quisesse colocar um outro símbolo, sei lá, main, por exemplo, underline main, também poderia. Então é só eu montar de novo e dizer o seguinte aqui, agora meu ponto de início vai ser main. Ele funciona também. Ok? Então, se você quiser omitir esse underline start, você pode aqui no final. Ok? Então tem essas duas formas. Então, resumo dessas duas aulas. Nos seus parâmetros são da esquerda para a direita, no assembly são da direita para a esquerda, ao contrário. Você tem que ter alguns cuidados. Que cuidados são? Realocar o ponteiro de pilha após a função. Então, se você passou 40 parâmetros, tudo de 4 bytes, você tem que desempilhar quantos bytes? 160, que é 40 vezes 4, né? Se você está num loop, se você está fazendo alguma coisa importante com os registradores e você chama printf, você tem que lembrar de salvar antes e restaurá-los depois. Então, e se você está com variáveis com tamanho menor que 4, você tem que lembrar de estender elas, né? Ou com 0 ou com o sinal. Então, se você for usar o printf, prefira a função main. Se você precisar usar a função start por algum motivo seu, você vai ter que fazer tudo manualmente. Pode ser que dê problema se você não inicializar a libc. Então, tem o start aí pré-implementado, que ele já provê as configurações. Você pode provê-las também, se você quiser. Definir seu próprio underline start. Por mais que não seja muito recomendado, mas você que sabe, né? Então, por hoje é só. Agradeço a paciência de todos e
Qualquer coisa, deixem seus comentários aí, suas dúvidas nos comentários. Um abraço a todos.